Então tá, pessoal. Então é uma aula de exercícios que nem eu tinha comentado com vocês. Eu bolei mais um exercício também, além desses dois. Esse aqui é um exercício que está no Spong, mas eu achei ele muito bom para introduzir, né, o conceito de cinemática para vocês. Né? Então, ele não está no capítulo de transformações lineares, ele já está no capítulo de cinemática, mas eu falei assim, bom, o pessoal já pode resolver esse exercício para perceber como é que eu uso as transformações para modelar um manipulador, no caso aqui um manipulador planar. Ele é considerado planar porque ele só vai operar no plano, né? Esse carinha não tem nenhuma junta rotacional para fazer ele sair para 3 dimensões, né? Mas enfim. Então, é o exercício da aula passada que ficou para compor a matriz de rotação, a matriz, na verdade, da transformação homogênea, né? Que é o movimento rígido, né? Estava me lembrando o nome. E depois a gente vai fazer esse carinha, eu vou começar a fazer esse carinha, e se der tempo eu vou fazer outro, mas dificilmente vai dar tempo. Mas eu bolei um bem bacana aqui, que na verdade é para vocês resolverem no MATLAB, tá? Mas vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento dessa aula, tá bom? Posso começar, pessoal? Tudo tranquilo aí? Tranquilo, pode ir. Show de bola. Então, o que acontece? Ó? Esse exercício é para vocês, na verdade, entenderem como o processo de multiplicação das matrizes de transformação, ela serve também se eu incluir o deslocamento. Tá? Então, aquela mesma regrinha lá de multiplicar pela direita e para a esquerda, então é mais para exercitar isso. Então, o que eu vou fazer? Ó? Partindo do frame fixo, eu vou fazer uma rotação sobre o eixo x de 30 graus, depois eu vou transladar em z 10 unidades no eixo corrente, tá, pessoal? Não vai ser no eixo fixo, é no eixo corrente. E depois eu tenho mais uma rotação de menos 60 graus, daí no frame fixo. Então, o que acontece? Basicamente, quando eu componho essas rotações, o símbolo para composição de operações na teoria de grupos, né, eu já usei aquela boleta, né? Então, se eu fizer isso aqui, ó, rotação x 30 graus, composto, na verdade, vou deixar assim mesmo, composto com uma translação em torno de z 10 unidades, composto com uma rotação em torno de y menos 60 graus, tá? Essa composição indica literalmente a ordem que eu faço as operações físicas, né? Só que eu tenho que lembrar que essa translação é em relação ao frame corrente e esse carinha em relação ao frame fixo. Então, quando eu for computar, né, essa matriz resultante, que eu até posso chamar de H, né, não vou dizer em relação ao quê, porque isso vai depender se eu quero ou não estabelecer frames intermediários, né? Mas para compor H, eu vou ter que cuidar se ela é em relação ao frame corrente ou frame fixo. Partindo da rotação, x 30 graus, tá? Como a próxima operação é em relação ao frame corrente, eu vou multiplicar pela direita. Então, eu vou multiplicar pela matriz de translação aqui, em torno de z, em torno não, né? Porque não é em torno. Em z por 10 unidades. Tá? Então, isso aqui seria só essas duas operações, né? Como eu faço mais uma rotação em torno do frame fixo, né? Como é em torno do eixo fixo, eu vou multiplicar pela esquerda daí. Então, a matriz de transformação resultante seria, matematicamente, isso aqui. Lembrando que isso aqui é um produto, né? Produto matricial, no caso. E aqui eu tenho a minha transformação final. Né? Obviamente que eu vou ter que escrever essas matrizes conforme as matrizes de translação e rotação padrão que a gente viu. Tá? Lembrando que aqui é uma rotação pura, mas eu preciso aumentar, eu preciso fazer aquele sistema aumentado. Então, eu tenho a matriz de rotação 3x3, e eu tenho concatenado, né,
a matriz, o vetor coluna, o vetor coluna, que é o deslocamento, e eu vou ter que completar com o vetor linha, que é 0, 0, 0, 1 sempre, né? Vocês se lembram disso. Então, como é que vai ficar isso depois que, obviamente, eu faço coloco as matrizes equivalentes, né? Vou fazer tudo numa tacada só, né? Vocês estão me acompanhando ou eu estou indo muito rápido? Tranquilo. Tranquilo, né? Então aqui, ó, é a parte chata. Eu já estou começando a decorar, na real, essas matrizes. Então vocês daqui a pouco têm que decorar também, porque eu estou reestudando isso esse semestre. Então se eu decorei, se vocês não decoraram, vocês têm que estudar mais, tá? Então como é que é uma rotação em torno do y? Lembrando que aqui vai ser a matriz 3×3, e o y vai ficar 1, 0, 0, 0 e 0, né? Tá? Então, a matriz de rotação isso vai ser cosseno de menos 60. Tá? Eu não vou colocar graus aqui, mas é graus, tá, pessoal? Cosseno de menos 60, aqui vai ser seno de menos 60, menos seno de menos 60 e cosseno de menos 60. Óbvio que vocês podem usar identidades, né? Se vocês quiserem, o cosseno de menos 60 é igual ao cosseno de 60, porque a função é par. Menos seno de menos 60 é igual a seno de 60, porque a função seno é ímpar. Tá? E assim por diante. Quem quiser usar essas coisas que simplificam, né, é uma boa. Tá certo isso? Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. X, Y, vou rotar. Tá certo. Tá? Como é que eu descobri, como é que eu me lembrei dos sinais? Vocês têm que lembrar das rotações, né? Como essa rotação é em torno de Y, é Y? Não, é X, filha da puta. Não, é Y, né? Tá certo. Como essa rotação é em torno de Y, isso vai levar o vetor X aqui, ó, para baixo. Então ele vai ter uma componente negativa em Z, né? Então eu não preciso decorar. Eu só preciso saber que é cosseno, seno, seno, cosseno, e vocês vão ter que cuidar os sinais do seno. É só o sinal do seno que vai mudar, né? Não esqueçam disso. Lembrando outra coisa que é importante, tá? Que essa matriz de rotação, como eu estou fazendo uma rotação num ângulo negativo, eu posso pensar na transposta daquele ângulo positivo. Então, na verdade, se eu quiser, eu posso fazer o y de 60 graus e transpor na matriz de rotação, tá? Mas é só uma observação. Só uma observação. Então, feita a matriz de rotação. Como é uma rotação pura, eu não vou ter deslocamento, né? Então, vai ficar 0 aqui. E eu vou terminar com 0, 0, 0, 1. Feito. Vamos ver a próxima matriz. A próxima matriz é uma matriz de rotação. Lembrando que essa ordem não é a ordem das operações, tá? É só a ordem que eu vou calcular a transformação equivalente. Tá? A ordem está aqui em cima. Tá? Isso é importante porque eu solicito, eu até peço para vocês tentar desenhar o frame. Né? E eu vou fazer as operações pensando na ordem, né? Primeiro eu vou fazer essa multiplicação aqui, depois eu vou multiplicar pela esquerda a outra matriz, depois eu falo. A rotação em x é 1, 0, 0, aqui é 0, 0, é cosseno 30, menos seno 30, seno 30 e cosseno 30. E aqui eu vou ter 0, 0, 0, é uma rotação pura, 0, 0, 0, 1. Então tá aqui a matriz. Tá? E a última é a matriz mais fácil, né? Porque é uma matriz de translação. Então, eu vou fazer 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Essa é a matriz de identidade, né? Que não faz nada, né? Ela não rotaciona. Essa aqui é a matriz de rotação. E a translação em z 10 unidades, né? Isso aqui vai deslocar só a coordenada z, né? 10 unidades. E daí eu termino 0, 0, 0, 1 sempre. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ali, ó. Tá? Então, matematicamente, esse é o problema que eu vou resolver. Uma dica para vocês. Eu vou fazer o caminho mais difícil, na minha opinião. Eu acho mais fácil de fazer
essa vezes essa, e depois tu multiplicar pela identidade, né? Mas eu vou fazer essa multiplicação aqui primeiro, justo porque eu vou tentar seguir a ordem das operações, né? Então, a primeira coisa que eu faço é rotacionar x. Então, se eu for desenhar isso, então a primeira rotação, vamos imaginar que eu passo, né, começo do meu sistema do frame fixo, sistema, né? Isso aí é as cadeiras, as outras cadeiras, né? Aqui é o frame fixo, a primeira rotação é em torno do x, regra da mão direita, 30 graus para cá. Então o frame resultante é bem fácil, né? Bem fácil, ele vai ser assim, ó, e o x continua aqui no mesmo sentido. Então eu vou rotacionar 30 graus. Então isso aqui é a hot, 30 graus. Daí eu vou compor isso aqui com o deslocamento, né? Então, depois que eu rotacionar, eu vou deslocar em relação ao frame corrente, não esqueçam disso, tá? Percebam que é diferente, né? Se eu deslocar em relação ao frame fixo Z, eu vou deslocar tudo isso para cima. Como eu estou deslocando em relação ao eixo Z corrente, esse carinha vai deslocar assim, ó. Olha só. Então aqui, daí isso aqui foi para cá, isso aqui foi para cá, isso aqui continuou. Então quando eu deslocar, eu vou ter como resultado uma coisa assim, né? O frame ele vai ficar assim, ó, em relação ao frame fixo, né? Que eu arregacei demais, na verdade, né? Arregacei demais. Por que que isso é importante, né, pessoal? Porque a transformação que eu encontrar tem que fazer sentido, né? Então eu estou compondo duas rotações. Quando eu olhar a matriz de transformação originada por essa multiplicação, tem que fazer sentido com esse resultado aqui, né? O que significa tem que fazer sentido, né? Quando eu multiplicar, a matriz de rotação não vai mudar, né? Porque a orientação é literalmente a mesma, só tem um deslocamento, né? Então a única coisa que vai mudar vai ser o deslocamento aqui, ó. Tá? Vocês vão ver. Então vamos fazer rapidão aqui essa multiplicação, essa primeira multiplicação aqui, ó. Então vou compor aqui, ó. Tá até bonitinho, né, cara? Tô impressionado. Então tá. Eu aconselho vocês a fazer, né? A gente perde o costume, talvez vocês estão vindo aí das cadeiras de controle avançado, até controle, projeto de sistemas de controle, controle digital, que se usa bastante matriz, mas até onde eu me lembro, o professor trabalha com grau 2 lá, quando eu resolver na mão, e o resto ele faz no MATLAB, tá? Eu acho bem importante para vocês entenderem como que isso aqui funciona, no início, fazer na mão. Tá? Esse aqui eu fiz todo na mão, que o exercício não sei se eu vou fazer em aula por causa do tempo, mas é importante que vocês ali sentem a bunda na cadeira e façam essas multiplicações para vocês verem, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido, até que, bacana e tal, blá blá blá, né? Fazer, ter os insights. Vamos fazer essa multiplicação então. Vocês vão ver que não é tão difícil, demanda atenção, mas não é tão difícil. Então eu vou colocar aqui embaixo o resultado intermediário aqui, do H, né? Então o que que acontece? Para encontrar o primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna, tu vai multiplicar toda a primeira linha por toda a primeira coluna. Tá? E vocês vão começar a perceber macetes aqui quando eu faço essas multiplicações. Tá? Então, multiplicando aqui, ó, isso aqui por isso aqui vai dar 1 vezes 1, 0 vezes 0, blá, 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 blá. Quando eu multiplico por 1 aqui, eu estou, na verdade, pegando a primeira linha. Né? Vocês vão ver, tá? Vocês vão ver. Tá? Então, vai ficar 1 aqui. Tá? Então, pronto.
Quando eu for ver a primeira linha, a segunda coluna, eu vou multiplicar a primeira linha pela segunda coluna, né? Então vai ficar 0. Tá? Continuando a multiplicação, 0. E 0. Né? Atenção só aqui, ó, quando eu for fazer o último caso, eu tenho 10 aqui, tudo bem, mas é que eu vou multiplicar 0 por 10, né? Então vai ficar 1 vezes 0, mais 0 vezes 0, mais 0 vezes 10, mais 0 vezes 1. Segunda linha. Segunda linha com a primeira coluna, né? Então, 0 vezes 1 mais C30 vezes 0 menos S30 vezes 0, 0 vai dar 0, né? Então isso aqui vai zerar. Né? Olha só, 0 vezes 0, 0, né? Vai sobrar só o C30, né? C30. Continuando ali, pegar essa linha, multiplicar pela terceira coluna, para 0, então vai ficar 0 mais 0, menos seno de 30 mais 0, então é menos seno 30. E última, e aí vai ter uma mudança, ó. 0 vezes 0, C30 vezes 0, vai zerar. Aqui vai ficar 10 vezes seno de menos 30 negativo, então é menos 10 seno de menos 30. Né? E 0. Tá? Então tá aí a segunda linha. Olhem aqui que interessante, isso que eu queria que vocês tivessem, ou começassem a perceber. Ó. Esse carinha, na verdade, é a projeção da distância da origem do frame, nesse caso, se eu chamasse de frame 1, né, em relação ao frame 0. Porque, ó, menos 10 seno de 30 vai ser a projeção desse carinha no y. Tá? Então, se eu for estender, se eu for analisar esse carinha aqui, ó, o y0 está aqui. Ó. Então, lembrando, né, que ele está no plano YZ, né? Esse carinha aqui, a origem do frame 1, né? Então, se eu olhar a projeção, tá aqui, ó. Tá? Esse carinha aqui vai ser a projeção, que por óbvio vai ser 10 cosseno, né? Positivo. Mas perceberam que essa multiplicação naturalmente gerou essa projeção, né? Eu não preciso me preocupar com isso. O que eu preciso me preocupar são as orientações relativas a cada frame. Tá? O que é uma facilidade. Isso aqui já diz muito, ó. Porque eu vou estabelecer um frame e vou orientar tudo em relação a esse frame aqui. Ó. Eu não vou precisar fazer orientações intermediárias, né? Porque quando eu projeto um mecanismo, eu vou projetar o elo com uma rigidez bem grande, e eu vou saber as dimensões daquele elo, né? Então eu sei o deslocamento das origens relativas àquele frame específico, né? Mas enfim. Cuidado aqui, normalmente eu divido com uma coisa assim, ó, só para não me confundir com as linhas e com as colunas, tá? Isso aí é só para facilitar a visualização, né? Que eu coloquei muito apertado, na real. Vamos continuar essas multiplicações. 0, 0, C30, né? 0, opa, me ratei aqui, né? Terceira linha, primeira coluna. Já fui para onde ia mudar, perdão. 0, 0, 0 mais 0, 0. 0, seno de 30 mais 0 mais 0, então só sobrou seno de 30. 0, 0, cosseno 30 mais 0, então só sobrou cosseno 30. E 0, 0, 10 vezes o cosseno de 30, 0. Então aqui é 10 cosseno 30, que é o que a gente já tinha imaginado, né? Só olhando a projeção. Tá? Então é 10 cosseno 30. E se eu for fazer esse produto, vai dar a última linha, né? Vocês vão ver que vai zerar, porque não vai coincidir, né? Onde tiver valor tem 0 no outro. E o único que vai dar alguma coisa vai ser a última, né? Que vai dar 0, 0, 0 e 1.
Eu sei que eu fiz rápido, né? Mas é só para não ficar também em casa. Em casa, vocês estão em casa, né? Vocês me entenderam, né? Então, provavelmente vocês estão em casa. Com calma depois, quando vocês forem estudar, eu aconselho muito a refazer na mão isso, tá? Então, deu para bola. Terminei a primeira operação, né? Que é a rotação junto com a translação. E o que eu vou ter que fazer? Pegar essa porcaria e multiplicar aqui. Eu devia ter colocado mais espaço aqui, né? Eu vou ter que daí fazer a multiplicação pela esquerda desse carinha aqui, ó. C menos 60, 0, S menos 60, 0. Daí 0, 1, 0, 0, menos... Ó, aqui ficou apertado. Menos 100 e menos 60. Um lixo. Lixo. Aí, ó. 0. Cosseno menos 60, 0 e 0, 0, 0, 1. Tá? Vou registrar o quadro e vou continuar aqui em cima, ó. Acho que é o suficiente, é só uma multiplicação que eu tenho que fazer, né? Depois eu envio... Na verdade, eu envio agora. Aonde que estão vocês? Sistemas robotizados. Então tá ali. Óbvio que vocês podem fazer isso no MATLAB, né, usando o pacote simbólico, mas eu acho que é importante fazer na mão também, no início, depois, né? Porque vocês vão ver, né? É uma multiplicação chata, mas o que vai acontecer, ó? Vamos imaginar. A próxima rotação que eu vou fazer vai ser em torno do y0, né? Então eu vou rotacionar todo mundo ali, tudo que está em torno do y0. Esse carinha aqui, ó, na verdade esse ponto ele vai rotacionar em torno de um plano, desse plano aqui que estaria, deixa eu tentar desenhar ele, que estaria aqui, né? Ó. Esse ponto ele vai ir 60 graus para lá, né? Faz todo mundo, né, na real. As coisas vão junto, assim. Tá? Então, esse carinha, ele vai vir mais ou menos para cá. E por que isso é importante entender, né? Porque daí quando eu for olhar o resultado, tem que fazer sentido. Né? Não... Tá. Mas enfim, vocês entenderam. Eu acho importante fazer. Então, esse carinha vai ficar para cá. Aí é difícil, isso aqui vai ficar meio que para fora, né? Não, para fora não, mas ele tá aqui, ele vai girar, ele vai ficar meio aqui, né? E esse carinha ele vai ficar assim, ó, mais ou menos. Deu para entender, né? Então tá. Vamos fazer essa porcaria dessas multiplicações. Então, ó, multiplicando a primeira linha pela primeira coluna, vai sobrar só o cosseno de menos 60. Tá? Confiram aí, vocês vão ver. Multiplicando a primeira linha, segunda coluna, a única coisa que eu tenho que cuidar é isso aqui, ó, vai dar 0, 0, seno menos 60, seno 30. Então, S menos 60, S 30. Tá? E era isso para essa linha, para essa coluna. Para a próxima coluna, 0, seno de menos 60, cosseno 30. Então, é seno de menos 60, cosseno 30. E última multiplicação vai dar cosseno vezes 0, 0, mais 0. Esse carinha vezes esse aqui vai dar 10 seno menos 60, cosseno 30. Então, é 10 cosseno 30 vezes... Peraí que eu me perdi. Seno 60. Seno menos 60. Por que isso aqui? Essa aqui vai ser a projeção no eixo X da distância da origem final aqui, ó. Porque como eu fui para trás, né?
e desloquei, agora eu tenho uma projeção aqui no eixo X, ó. Óbvio, né? Que é dada, se eu for imaginar, por esse carinha deslocado, como se eu tivesse pego a projeção original aqui, que era em Z, e deslocasse ela o tanto que eu girei aqui o Y. É meio chato, mas eu espero que vocês consigam entender isso aqui, perceber que isso faz total sentido. Mas enfim, né? Mas enfim, só faz sentido para mim, mas enfim. Então tá. Então, seno menos 60, cosseno 30, show de bola. Tá? Terminei essa linha, vamos para a próxima. Próxima linha, essa é aquela linha fácil, né, que eu já falei para vocês. Quando eu tenho um aqui, eu simplesmente dou um Ctrl+C, Ctrl+V, né, nessa linha aqui, ó, porque quando eu fizer os produtos, eu vou pegar esse carinha, daí vai ficar mais 0 o resto, depois eu vou pegar esse carinha, mais 0 o resto, esse carinha, mais 0 o resto, então vai ficar, essa linha vai ficar 0, cosseno 30, menos seno 30, e menos 10, seno menos 30, e faz sentido, porque a projeção em Y não muda, né? Como eu rotacionei em torno do Y, os pontos aqui que estão projetados em Y vão ficar com o mesmo ponto, porque eu estou rotacionando eles em torno do plano, né? Olha só que interessante. Ah, viu? Estou começando a entender bem essa meta. Então tá. Próxima linha. Vai sobrar menos seno de menos 60, e vai zerar o resto. Próximo, 0, 0. Cosseno menos 60 sendo 30. Estamos quase lá, pessoal. Estamos quase lá. Essa é a última chata mesmo. Aqui, 0. Cosseno menos 60, cosseno menos 30. Cosseno 30, né, na verdade. Cosseno menos 60, cosseno 30. E última, 0, 0. 10 cosseno 30, cosseno menos 60. Tá? E, de novo, eu posso vir para cá e lembrar a vocês que a projeção em Y foi levada para uma projeção diferente, só que daí como eu já tinha uma projeção, blá, 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 tá? Por isso que eu tenho essa composição de multiplicações de cosseno e seno o tempo inteiro. É chato, né? Isso aqui tudo é não linear. Né? Tudo é não linear, é uma bosta. Última linha aqui, quando eu multiplicar, vai ficar, confiram aí, 0, 0, 0, 1. Então tá aqui o meu H, tá, pessoal? Essa é a minha matriz de transformação que leva os pontos, eu posso pensar, né? Que levam os pontos que estavam originalmente. Se eu aplico essa composição de rotações e translações, eu vou ficar onde eu tô agora aqui. Na verdade, aqui atrás, né? Então, rotacionei. Ou eu posso usar esse H para projetar qualquer ponto que esteja no frame 2, aqui nesse frame 1, 2, 3, vamos imaginar que é o frame 3. Qualquer ponto que tiver no frame 3, eu posso usar o H para projetar no frame 0, para saber literalmente a localização absoluta dos pontos. Tá? Então tá. Terminado esse exercício, vamos para o exercício 2. Um detalhe importante, agora vocês vão começar a entender uma coisa legal. Ó. É claro que esses ângulos, quando eu trabalho com um manipulador, eles não vão ser fixos, tá? E muitas vezes, nem a distância aqui que eu chamei de A e θ. Tá? Na verdade, nesse manipuladorzinho, se eu pensar, o θ1 e o θ2 eles são variáveis, né? Porque são os ângulos das juntas. Mas o A1 e o A2 não, são fixos. Tá? Em alguns manipuladores, né, os manipuladores com juntas prismáticas, os tetas, os ângulos vão ser fixos. Mas daí o que vai acontecer? As translações elas vão ser variáveis. Então, na prática, as juntas sempre vão ter uma variável, uma das coisas, entre aspas, que modelam uma junta, vai ser uma variável, uma coisa que eu posso variar e atuar, e as outras 3, que a gente vai ver, são fixas. Então, cada junta é descrita por quatro características, né? O twist, que eles chamam, né? Fica difícil de explicar sem desenhar, tá? Mas são duas variáveis de ângulo e duas variáveis de deslocamento.
Tá? Só que dessas 4 variáveis é só uma que é, de fato, variável. Então, compondo 4 transformações, eu vou poder descrever qualquer junta, seja ela prismática, seja ela rotacional, seja um manipulador que tenha, por exemplo, um distanciamento aqui, ó, vou tentar desenhar. Nossa, ficou horrível, não sei se vocês entenderam, né? Por exemplo, esse manipulador aqui, ó, ele tem um deslocamento da junta. Ó. Nossa, isso aqui ficou horrível, peraí. Vocês entenderam, né? Eu tenho um deslocamento aqui, ó. Porque aqui está o eixo de rotação, eu tenho um certo deslocamento pela construção, tá? E além disso, eu também tenho a distância até o próximo, né? E às vezes eu tenho um caso mais chato, que é se esse carinha aqui, por exemplo, faz uma coisa assim para baixo, né? Ele não é reto. Tá? Então, na verdade, eu tenho uma angulação entre os eixos de rotação. Então, eu tenho 4 parâmetros que modelam qualquer manipulador. Tá? Então, a gente está começando a chegar onde a gente quer chegar. E isso já vai quase 2 meses de aula. Vai tomar no cu. Mas, enfim, né? Eu espero que vocês estejam vendo a gente chegar e se aproximar da onde a gente quer chegar, de fato. Tá? Nesse caso aqui, ó, pessoal, vamos pensar juntos. Vamos pensar juntos. Se eu quero fazer, né, ou relacionar o frame 0 com o frame 1, obviamente que eu vou estar buscando essa matriz aqui de transformação. Tá? Então eu tenho que saber qual é a rotação do frame 1 em relação ao frame 0. Tá? E eu preciso... Isso aqui está bem mal desenhado, na verdade, está torto aqui. E eu preciso saber também qual que é o distanciamento, né, o deslocamento entre as duas origens, né? O que acontece? Eu preciso saber o D, que é a distância do link aqui, né? Na verdade, não é a distância propriamente, eu preciso saber as coordenadas, a projeção, tá? Percebam que o tamanho do link é A1, mas ele projetado, ele vai ser diferente, né? Porque eu preciso saber qual que é as coordenadas desse carinha aqui. Então eu vou chamar as coordenadas de D1, tá, pessoal? Só para diferenciar do A1, que é, na verdade, a norma. Né? A1 é o tamanho desse vetor, se eu pensar em vetores. Né? Então, basta que eu escreva isso aqui para encontrar o D, e eu tenho que saber qual é a matriz de rotação que relaciona esses dois carinhas. E percebam que se eu trazer o frame 1 para o frame 0, né, o que eu fiz? Eu fiz uma rotação em Z aqui, né? Fiz uma rotação em Z por um ângulo de θ1. Tá? Então, na verdade, para encontrar o H1, eu tenho que perceber que eu tenho uma rotação em torno de Z de θ1 graus, e eu tenho que ver qual é o D1, né? E não é difícil, né? Porque é só projetar. É só projetar esse vetor no frame 1, no frame 0, desculpa. Tá? Então, como eu sei a distância A1, projetando no x0, eu tenho o cosseno. Cosseno ou seno? Cosseno ou seno? É o seno, né? Porra. Eu tenho seno de θ1 vezes A1. Tá? Então, a coordenada x é A1 cosseno... Cosseno não, é seno θ1. É seno, né? Cateto... Não. É seno. Tô viajando. Seno é cateto adjacente e cosseno é cateto oposto. Ok. Eu prefiro pensar no círculo unitário, né? Estou me confundindo. Pessoal, uma coisa interessante, eu posso fazer todo um paralelo com números complexos aqui, tá? Na verdade, tem uma teoria bem mais chata para modelar rotações, que é utilizando quaternions, que não é mais chata, na verdade, ela só é mais difícil de visualizar, porque quaternions são números que têm 4 dimensões, então não tem uma representação gráfica, né? Mas enfim. Então, projetando aqui no x, já está lá. Projetando no y, eu vou ter 10
A1, né? 10 não, né? A1 cosseno do θ1. E a projeção em Z é 0, né? Então, 0. Tá? Essa matriz aqui eu acho que todo mundo sabe, né? A gente já fez algumas vezes. Então, a relação, a transformação linear entre o frame 1 e o frame 0 vai ser esse carinha aqui, ó. O Z é 0, 0, 1, 0, 0. Daí é cosseno θ1, que é um ângulo de θ1, né? Cosseno θ1 é o Z, é o Y que vai, né? Então, menos seno de θ1, seno θ1, cosseno θ1. Tá? E aqui é 0, 0, 0, 1. E aí que tá. O deslocamento dessa transformação tá aqui, ó. Porque é literalmente o deslocamento. Eu trouxe esse ponto para cá, né? Então, as coordenadas da transformação A1 seno θ1 e aqui A1 cosseno θ1. E aqui é 0. Sei que ficou meio ruim, né, de ver, então vou separar elas aqui que nem eu fiz antes, né? 1, 0 no caso. E eu vou fazer a mesma merda, mas é a mesma merda. Perceberam que é a mesma merda para o meu frame 2 em relação ao frame 1, mas com a diferença é que esse ângulo é o A2, essa distância, desculpa, é o A2, e esse ângulo é o θ2. Mas, de fato, o H12 é a mesma coisa. Então, vai ser cosseno θ2 menos seno θ2, o 0, e o A2 seno θ2. E aqui vai ser seno θ1, cosseno θ1, 0, A2, cosseno θ2. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ali, ó. Tá? Então, na verdade, eu já tenho a relação do frame 2 com o frame 1 e a relação do frame 1 com o frame 0. Tá? Então, para compor essa matriz de transformação H20, né, eu vou pensando no frame corrente, tá? Porque eu vou fazer a transformação desse carinha para esse frame e depois eu vou estando nesse carinha eu vou para cá. Então, na verdade, eu posso fazer simplesmente a multiplicação pela direita, tá, dessas duas matrizes para ter, de fato, a matriz de transformação resultante. Um detalhe, tá, pessoal? Vocês devem se lembrar das fórmulas trigonométricas, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, cosseno θ1, seno θ2, né? Ou seno θ1, seno θ2. Na verdade, eu posso escrever isso em função, muitas vezes, das somas. Tá? Então, fica a critério de vocês, mas vocês têm que tomar cuidado com as bibliografias. As bibliografias, às vezes, simplificam, né? E se eu não estou ligado, eu posso rachar, né? Então, eu posso, às vezes, simplificar esses produtos de seno e cosseno. Fiquem, pessoal, como um tema de casa, fazer o produto dessas duas matrizes. E vocês vão ver que, na real, o resultado é a soma, o D vai ser a soma desses dois carinhas aqui. E faz sentido, porque isso é uma soma, vai ser sempre uma soma vetorial, né? Desse carinha aqui com esse carinha aqui. Então, naturalmente, a coisa se acerta nesses produtos de matrizes. Então, essas duas aulas, principalmente, foram para provar para vocês que toda essa álgebra das multiplicações dessas matrizes, elas, na verdade, modelam muito bem combinações de operações para qualquer, digamos assim, grau de liberdade, na real. Então, eu posso ter um manipulador com 9 graus de liberdade, sei lá. E como resultado eu vou ter uma caralhada de produto matricial. Lembrando que a gente vai ver que cada junta não é só uma transformação, na verdade são várias operações, né? Mas enfim, quando a gente chegar lá vocês vão ver.
Então é só eu fazer o produto desses dois carinhas e a gente vai ter literalmente a equação que descreve, isso é importante, para qualquer valor de ângulo θ1 e θ2, eu vou poder descobrir aonde que está o ponto O2, por exemplo, se eu quiser. Esse O2 é a projeção, né, do ponto no eixo 0, né? Se a gente for ver. Que é a soma, literalmente, dos dois vetores aqui, se eu for pensar. Tá? Então, eu quero que vocês façam esse produto e matutem sobre isso. Né? Façam esse produto e tentem entender. Ah, tá, esse carinha aqui é a distância entre esses dois frames. Porque lembrem-se que no momento que eu faço o produto, né, o resultado desse carinha aqui, ó, vai ser uma matriz de rotação, uma matriz que relaciona o deslocamento das origens. Esse carinha é 0, um vetor linha 3×1. E esse carinha é 1. Então, na verdade, esse malandro aqui é ele que me diz a distância, literalmente, né, a coordenada que representa a projeção desse carinha no 0. Olha que interessante. Então, na verdade, tendo o D, eu posso estabelecer uma relação e encontrar qual é a coordenada x, qual é a coordenada y, e por um sistema com 3 dimensões, inclusive, não é o caso, porque esse é um carinha planar, né? Eu consigo, inclusive, localizar qual é a posição do frame que vai estar associado no manipulador ao órgão terminal, né, o que está lá na ponta do robô. Viu que bacana? A gente está chegando lá. A gente está chegando lá. Óbvio que essa matriz R, ela vai me dizer qual é a orientação dessa terminação em relação ao frame fixo. Por exemplo, se essa matriz R for 1, 1, 1, for uma matriz de identidade, desculpa, né? Se a matriz R for uma matriz de identidade, significa que esse frame 2 está literalmente alinhado ao frame 0. Que para essa situação, eu tenho várias possibilidades, né? Por exemplo, eu posso fazer essa orientação com o robô fazendo isso. Né? Colocando θ1 em 90 graus e θ2 em menos 90. Olha que interessante. Daí eu vou chegar numa configuração de orientação que eu desejo. Né? Mas existe também um outro ponto que faz com que isso, θ1 0 e θ2 0. Né? Compreenderam o problema da cinemática inversa? A cinemática inversa, eu parto de uma orientação que eu quero. E para isso, eu preciso encontrar os tetas. Então deu, vocês já viram, eu já expliquei o que é cinemática direta e cinemática inversa nesse problema, né? Cinemática direta é que eu consigo encontrar, por exemplo, a posição final em função dos ângulos. E a cinemática inversa, na verdade, eu quero quais ângulos me dá aquela posição específica. E esse, o problema da cinemática inversa, é muitíssimo mais complexo que a cinemática direta, justo porque eu vou ter que resolver funções transcendentais, né? E pior, produto de funções transcendentais. Pessoal, por hoje é só. Eu ia deixar um outro exercício para vocês, mas eu tiro uma foto e envio, porque eu enunciei ele aqui, ficou bem bonitinho. Né? Então eu não quero correr o risco de ficar feio no quadro, que é um exercício bem legal para vocês fazerem, inclusive com o auxílio do MATLAB. Fechou? Eu estou mandando para vocês o tema de casa, tá? E é bem importante o tema de casa, no sentido que eu já estabeleço uma orientação padrão, que é o pitch, roll e o yaw. Tá? Então, deem uma lida ali que vocês vão entender. Eu até falo do pitch, roll e o yaw. E qualquer coisa eu faço com vocês qualquer dia desses. Mas eu quero que vocês matutem, pensem, encontrem as rotações, porque são 5 ali. Eu vou fazer 3 rotações, um deslocamento e mais uma rotação. Então eu quero que, no mínimo, vocês componham qual é a expressão da transformação. Não precisa fazer na mão, longe disso, porque vai ser uma multiplicação, 4 multiplicações de matrizes, né?
mas eu quero que vocês consigam, pelo menos partindo da notação, essa aqui é tal rotação, essa aqui é tal rotação, essa aqui é tal translação, encontrem a expressão do produto matricial que resulta aquela transformação. Show?